Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço 620 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo que você gosta do canal, do conteúdo, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos na defesa sempre intransigente, sim, intransigente, grifado da Constituição de 1988, do Estado Democrático de Direito, das liberdades democráticas, indica uma amiga, um amigo. É fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, né? Aí, sugira que nas notificações, que é aquele sininho, né? Deixa que avisa as novas postagens, coloca like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Estamos aí articulando uma série de entrevistas e por que não colocamos algumas outras? Porque estamos aguardando o desenrolar, né? Hoje, por exemplo, eu vou comentar da reunião da CPI e de novas questões que estão aparecendo, mas logo entraremos com outras, além das últimas que já estão colocadas. Vale destacar, né? A entrevista com muitas visualizações da senadora Simone Tebet, né? Também com o senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, com o cientista político Marcos Andrés Mello e com o Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, jurista conhecido de todos. Bem, lembrar que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial. Na plataforma de cursos, vocês podem acessar www.cursovilla.com.br e lá tem os 3 cursos que nós oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursovilla.com.br. Vamos lá. Bem, ontem, né, eu estive no Jornal da Cultura e lá ao vivo participei da entrevista com o Luiz Miranda, deputado pelo DEM de Brasília, né? E aí conversamos lá ao vivo sobre questões que são fundamentais. Uma delas é se ele gravou ou não o presidente. Na minha leitura, ele gravou o presidente. Ele não disse nem não, nem sim. Ele disse que não poderia dizer pelo irmão. Claro que, evidentemente, que ele sabe se o irmão o que ele fez ou não, mas é muito provável, se fosse apostar, eu apostaria que ele gravou o presidente, e isso explica porque até o momento o Bolsonaro não fez nenhum ataque direto a ele, porque ao desmenti-lo, ele pode apresentar a gravação que realizou. Por outro lado, na mesma entrevista, eu perguntei sobre a questão de novas denúncias, e ele confirmou que tem novas denúncias a serem feitas, inclusive tinha feito na revista Cruzoé, que nós também já vamos comentar daqui a pouquinho, e tem novas denúncias, e ele certamente nessas novas denúncias, tal qual na primeira, tem provas, né? Provas, ou seja, tudo aquilo, o Nix Lorenzoni, toda aquela pandilha, uma velha expressão que ninguém usa, aquela caterva, aquela malta que está lá no Palácio Planalto, mentiu, né? Não sabia nem saber que era o invoice, o pobre coitado do Nix, né? E estão ameaçando, porque é gente perigosa. Nós estamos falando de quadrilheiros, de bandidos que estavam dando golpe bilionário. Não é golpe de rachadinho. O Bolsonaro ficou 30 anos roubando o seu, o meu, o nosso dinheiro, porque era dinheiro público, peculato, roubando com as rachadinhas. Agora ele teve a oportunidade de dar um golpaço, né? Um grande golpe só numa delas de R$500 bilhão, R$500 bilhão, né? Portanto, ele já é um saque como nunca visto na história do Brasil de um golpe só. Já tivemos muita coisa ao longo da nossa história, inclusive em tempos recentes, mas o Bolsonaro é medalha de ouro, quadrilheiro. Então, ele tem que ter medo, o deputado Luiz Miranda, claro, tem que ter devida proteção, porque ele está colocando em risco um esquema que envolve, puxando o fio de Ariane, são muitos fios, termina no Rio de Janeiro, nos hospitais federais, controlado por milícias, e ontem, conversando com outras pessoas, tive outras confirmações que envolve medicamentos, envolve também vacina, testes da Covid-19. Então, é uma coisa pesadíssima, tem todas as comprovações já, quem que controla todo esse esquema no Rio e que chega a Brasília? Flávio Bolsonaro. Quem é Flávio Bolsonaro? É um pobre coitado, né? É um rapaz doente, também tendo um pai como aquele, né? E que usa instrumento do chefe da Orcrim, que é uma organização criminosa. Qual é a organização criminosa? Jair Asmodeu, não é Messias, Jair Asmodeu Bolsonaro, né? Como eu disse ontem, até lembrando do Terêncio Romano, invertendo, eu disse que ele é o Terêncio às avessas. Nada que é desumano lhe é estranho, invertendo o Terêncio. É isso, né? Nós estamos falando do maior criminoso da história brasileira, mas que vai terminar na cadeia,
como eu já tinha cantado essa bola. Se vocês são testemunha, vou reafirmar, não custa, que o locus privilegiado da luta política seria a CPI. Eu disse isso há 2 meses e meio atrás e acertei em cheio. Perceba, hoje mesmo, o criminoso Bolsonaro dizendo assim, os 7 bandidos da CPI, né? Disse hoje. Claro, porque ele sabe que a questão está ali que está, porque está sendo levantado tudo que essa quadrilha perigosíssima produziu. Poderiam arrecadar, estava vendo no noticiário hoje, em todo ele, durante o dia inteiro, né, R$1 bilhão em propina. Realmente, o Luiz Miranda, deputado, ele recebeu 2 ofertas de propina depois da denúncia que ele fez. A denúncia que ele fez no dia 20 de março, 3 meses depois que cancelaram o contrato. Olha como... Ele, depois, no dia 20 de março, portanto, lá atrás, quando ele falou para o quadrilheiro, o chefe, o bandido, Bolsonaro, num sábado, à tarde, às 16 horas, tudo para ser bem preciso, né? Ele, dias depois, recebeu 2 ofertas de propina para não estragar o negócio da Covaxin, que é um negócio da quadrilha que envolve o deputado do Paraná, que todo mundo sabe quem é, toda aquela quadrilha, que inclusive vai ter depoimentos ainda essa semana sobre isso, da Precisa Laboratórios amanhã, Precisa Medicamentos vai ser bom, né? E envolve, claro, Jair Bolsonaro, que é o maior ladrão da história do Brasil. Uma linguagem popular, entender que ele é um ladrão, é um assaltante, né? E um homem perigosíssimo ao Brasil. E ele disse, Luiz Miranda, que recebeu 2 ofertas de propina. Uma delas, que ele ganharia 6 centavos de dólar por vacina. Se você multiplicar por 100 milhões, 200 milhões de vacinas, você vê a fortuna, né? E uma dessas ofertas, estaria presente também nesse dia Ricardo Barros, de acordo com o deputado Luiz Miranda. Tudo isso vai ser resolvido. E aí a Folha de São Paulo, ontem à noite, no momento do Jornal da Cultura, né, apareceu a reportagem da Folha de São Paulo, foi bombástica, né? Com o Davat, que era uma empresa, e aí que estava intermediando uma venda da AstraZeneca, um negócio ainda bastante nebuloso, e que o sujeito pediram para ele pagar um dólar por vacina, $1 por vacina. Se você multiplicar por 200 milhões de vacinas, dá 200 milhões de dólares, que multiplica por 5, né? Dá 1 bilhão. Olha o golpe da quadrilha, só na compra de uma vacina. Veja o que eles estão roubando aí, explica, o Bolsonaro não queria a vacina da Pfizer porque a Pfizer não dava propina para o bandido, não queria a Coronavac porque não tinha propina, o bandido. Quando surgiu a possibilidade de receber Covaxin e agora a AstraZeneca, e há uma vacina chinesa que também estaria envolvida em toda essa tramóia, e vai aparecer mais coisas, registrem, muita coisa, né? Aí, nesse caso da denúncia da Folha, e ele vai depor, inclusive está aqui, ele falou que não tem problema nenhum, eu vou depor numa boa, e vai falar. E aí envolve militar e empresário. Exército, e foi tempo de General Osório, isso já foi tempo de Deodoro da Fonseca, agora é tempo de quadrilheiros, né? Esses que estão, olha lá, Folha de São Paulo. Militar abriu empresa de intermediação na véspera de reunião de suposta propina de $1 por dose. Marcelo Blanco abriu empresa que tem como atividade, atenção, hein? A representação comercial. Sim, sabe de quê? Medicamentos. Que coincidência! Aí vem, na véspera do jantar, né? Que o representante do Ministério da Saúde teria pedido propina a um vendedor de vacinas, um dos presentes, enquanto o coronel da reserva, Marcelo Blanco da Costa, abriu uma empresa de representação comercial de medicamentos, né? Ele vai ser convocado pela... Que coincidência, na véspera ele abriu. Toda essa caterva, essa pandilha tem de ir para cadeia. A pena mais dura no Brasil é 30 anos. 30 anos. Tem de ser um exemplo que esses caras mataram gente. Mataram mais de 500 mil de brasileiros. Cadeia. Bem, aí apareceu também militar e empresários. E tem lá um funcionário que foi demitido hoje, chamado Roberto Dias.
Bons tempos quando o Roberto Dias era o quarto zagueiro de São Paulo. Bons tempos, né? Jurandir e Roberto Dias. Agora não, agora tem um Roberto Dias, que não é aquele, que faz negócios, assim, vamos dizer, pouco republicanos. Na verdade, é corrupção pura. E eles estavam fazendo essa negociação de $1 por dose no momento que tinha 250 mil mortos. Então, nem aí, eles, 250 mil mortos, aquilo que deixaria todos nós, né, estarrecidos, destruídos. Para eles era negócio. Tudo em nome de Jesus. Inclusive, hoje aprendi umas lições de cristianismo com o senhor Wieser, maravilhoso, que homem crente em Jesus. Fiquei entusiasmado com ele, viu? Olha, um homem de muito bom coração, excelente. Eu vi o Bom Coração, eu vou retratar os dois vídeos especialmente que foram mostrados, que é inacreditável a falta de caráter desse homem. Caráter e mais coisas, né? Aí a CPI também votou a convocação do Roberto Dias, esse vai aparecer, do Zé Carioca. Esse dia do Zé Carioca eu vou estar aqui com pipoca assistindo. O Zé Carioca! Eu quero ver o Zé Carioca. Zé Carioca, amanhã vai ser outro dia. Aguarde, Zé Carioca. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você quem manda, falou, tá falado. Zé Carioca na CPI. Vai querer pedir um habeas corpus, vai querer se manter em silêncio, Zé Carioca, porque eles são, e foi bem lembrado hoje pelo relator, valentões na internet e tchutchucas na CPI. Chega na CPI, eles não falam nada. Agora, na internet, eles são valentões, né? Então, eu quero ver o Zé Carioca e também o Ricardo Barros, né? Ricardo Barros. Vamos lá, vai ser muito bom. Aí eu gostaria de, rapidamente, ainda tem mais assuntos, né? Mas olhar o senhor Carlos Luiza. Eu nem sabia, eu só soube que esse homem existia quando aí TV começou o ano passado, eu nem sabia quem era esse cara, né? Hoje ele chegou, um hipócrita. Ele chegou à CPI, primeiro ele tinha fugido para os Estados Unidos, tomou vacina lá, levou toda a família. Aqui, todo mundo tomando na cabeça. Mais de 500 mil de mortos, mas ele levou a família para os Estados Unidos, né? E tomou a vacina e tal. E aqui, falando de Tratikov, aqui eu vou falar dos vídeos de hoje. Aí ele pediu o habeas corpus lá atrás e não estava no Brasil, deu um tapa na cara do Supremo e da CPI. Aí apareceu porque tinha a condição coercitiva e a apreensão do passaporte. Aí apareceu. E ele chegou com uma plaquinha, caminhando pelo Senado com uma plaquinha. É um homem de fé, em nome de Jesus. A plaquinha era o Isaías, o profeta Isaías, 41:10. Diz o seguinte: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Vou repetir. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Mas ele teve medo. Ele veio com a plaquinha andando. Chegou, se recusou a responder qualquer questão e falou durante 18 minutos, direito dado pela CPI, e ainda quis mostrar um livro. Olha a cara de pau do hipócrita. Ele quis mostrar um livro das suas realizações. Mas que cristão? Quer dizer, ele faz qualquer negócio e ele fica divulgando. Eu podia compará-lo com o Paulo Gustavo, né? Lembra o episódio do que mandou tanta coisa para Manaus? Estou falando só isso. Fora outras coisas que ele realizou e morreu. Morreu por causa desse senhor e de outros. E dos mengueles brasileiros. E do genocida Bolsonaro. Chegou com a plaquinha. Quando ele chegou com a plaquinha, eu falei, mano, esse cara é cara de pau. Chegou, não sabia que ele não ia falar, claro, ninguém sabia. Aí ele sentou ali, pegou a Bíblia, né, citou várias vezes a Bíblia, tudo falso, né? Aí ele disse o seguinte, pior que se comprovou, ele disse que estava para acompanhar, ele só participou de acompanhar os contratos, etc., aqueles que ele ficou mais de um mês despachando dentro do Ministério, sem ter qualquer vínculo formal, sem ser especialista, sem ser nada. E agora, inclusive, a Folha fez um levantamento das mentiras que ele disse no depoimento. E aí que ele participou lá do comitê, ele disse que ele assumiu uma secretaria, mas passou mais de 30 dias, não assumiu. Ele estava como conselheiro,
falou depois, apareceu vídeos dele lá com aquela turma, Zé Carioca e etc., alinhados lá para a expressão dele, para comprarem 10 milhões de doses, falou uma hora com entusiasmo, senhor Wieser, que o Ministério da Saúde tem um orçamento dos 150 bilhões, o senhor disse, mas com que entusiasmo, hein? O senhor falou aquilo do fundo do coração, em nome de Jesus, Isaías também. Por que o senhor falou tão entusiasmado que o orçamento do Ministério da Saúde tem 150 bilhões? É uma pergunta, um ponto de interrogação, como diria Roberto Avalone. Ah, senhor Wieser! Aí aí apareceu dois vídeos que foram só aquilo. Acabaria a reputação de qualquer pessoa de bem. Eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos lá, né? De qualquer pessoa, né? Que tivesse caráter, que ele não tem, né? Ele não tem. Apareceu dois vídeos. Um em que o charlatão, que ele é um charlatão, ele estava receitando, como foi dito hoje na CPI, ele é charlatão, né? Receitando. E esse senhor, ele disse o seguinte, no primeiro vídeo: olha, estava participando de uma live com outros, Porto Feliz é no interior de São Paulo, onde antigamente saíam as monções. Leia o Sérgio Buarque de Holanda, eles nem sabem quem é essa caterva, essa pandilha, dali que saíam as monções, né? Tem um clássico aí, Caminhos e Fronteiras, Monções, do grande Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores, se não for o maior especialista sobre história paulista colonial. Ele é o maior especialista, sem tirar nem pôr. Bem, aí ele deu o exemplo do prefeito de Porto Feliz, e que o prefeito de Porto Feliz teria feito lá um tratamento Tratikov da vida, e só morreram, olha a alegria, ele pôs assim um sorriso de orelha a orelha, só morreram, ele disse, 5, só morreram 5, e sabe por quê? Porque estavam em casa. E a alegria dele pela morte de 5 brasileiros é uma incrível. A alegria dele. Quer dizer, ele ficou alegre com a morte de 5 pessoas. E, para piorar, apareceu um segundo vídeo entrevistado por uma senhora, como diria o Jânio Quadros, uma senhora, em que tem a senhora aqui, Leda Nagli, para dar o nome, né? Porque estava aí, apareceu, e ele aqui. Aí ele começou a falar, sabe de uma coisa? Lá em Porto Feliz, tem um prefeito, aí contou a mesma história. E sabe quantos morreram lá? 40, já de 5, já tinha morrido 40. E sabe onde eles estavam? Todos dentro de casa. E ele riu. E ela riu também. Ao invés de ela perguntar, pera um pouquinho, em nome de Jesus, ou Isaías, morreram 40 pessoas, o senhor está rindo? Dando gargalhada? Não, gostou. São os tempos sombrios, como diria Marco Aurélio Mello. Bem, aí eu assistindo tudo isso, vendo tudo, acho que todos nós, né, acompanhando, ficando estarrecido, né? Estarrecido. Aí, no meio de todas essas falas, o Bolsonaro estava acompanhando, claro, com toda a quadrilha, né? Ele é um quadrilheiro, miliciano. Nós temos um assassino na presidência da República. Porque quando se fala um assassinato, o sujeito matou 1, 2, 3, terrível, passou a matar uma pessoa, já é uma tragédia. Esse aqui matou 500 mil. Né? Basta ver o ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, né? Falou, olha, seriam evitáveis 400 mil mortes. E explicou todo o modelo matemático para se chegar a esse número, que não é um chute. Né? E estava vendo um dado de hoje também, aqui, de especialistas, nós passaremos o Brasil e os Estados Unidos em agosto em número de mortes. Né? Seremos o país com o maior número de mortes da Covid-19. É bem provável que isso ocorra pelos levantamentos estatísticos. Ele diz assim, eu estou citando o Globo, acuado, o Bolsonaro ataca. Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por 7 bandidos que vão nos tirar daqui, fecha aspas. Né? Ou seja, ele está desesperado. Ele é um homem covarde. Nunca podia ser um militar. É um covarde. Você imagina esse homem comandando uma tropa numa guerra? O que seria? É um homem covarde, Pazuello, covarde, os que estão no Palácio do Planalto, aquela pandilha lá, tudo de covardes. Pensa assim, isso daí é a decadência do Exército. Por isso nós estamos discutindo no futuro ter uma política de defesa nacional, alterar as Forças Armadas, alterar o currículo, a formação, promoção e o seu papel, contingente, tudo. Tem que mudar tudo. Está tudo errado. Mas lá na frente, o Brasil tem que enfrentar, porque não pode virar essa página, porque senão isso vai voltar a ocorrer no futuro. Então é essencial um acerto de contas com a estrutura de Estado, né, adequada ao que determina a Constituição de 88, né, que é a nossa base. E
A questão, então, eu estava vendo todo o depoimento desse Wizard, né? A forma como ele entrou, ele não respondeu nada. E aí, claro, desmoralizando a CPI, querendo desmoralizar, esse é o intuito dos quadrilheiros, e aí mas os senadores agiram corretamente, que os vídeos, é incrível hoje a modernidade, mais que modernidade, é contemporaneidade, porque senão, muitas vezes não precisa nem fazer a cariação. É só você colocar o vídeo com o sujeito dizendo, né? Então, não há dúvida. Então, o vídeo, quando ele riu, que Porto Feliz tinha morrido 5 e todos estavam em casa, ele ficou alegríssimo, em nome de Jesus, ele é um homem de fé, acredito, piamente. E depois, quando ele saltou de 5 mortos para 40, a alegria dele, né? Dizendo, e apareceu na CPI, que, olha, morreram 40 em Porto Feliz, 40. E estavam todos em casa e riu alegre. É isso. E ainda entra com a cara de pau e entrar ainda com uma plaquinha com Isaías. Sim. Olha, voltamos ao versículo 41:10, né? Por isso não tema. Olha como ele é homem de fé. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Se não tem medo, por que ele não falou? Veja a hipocrisia. Aí continua. Não tinha medo, mas recorreu ao Supremo, né? Quer dizer, aí ele desceu do céu para a terra. É interessante, ele levou o advogado, muito caro, por sinal, mas tudo bem, problema do advogado, tem de cobrar mesmo, afinal o cara é um bilionário, né? Continua. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se a mão direita é vitoriosa e estará segurando o dito cujo, por que ele foi ao Supremo? Porque em certo momento eu pensei que estava no Irã, né? Só que invertendo, trocando o Alcorão pela Bíblia, porque só tinha citações bíblicas. Eu falei, acho que eu estou na República Islâmica do Irã. Não. Porque eu falei, acho que não existe mais Estado laico no Brasil, né? E aí ele ficou falando, mas é um homem realmente de fé. A gente viu o Gontrakov com o número de mortes, 500 mil de mortes, e o pior que mentiu. E as mentiras, a Folha de São Paulo apareceu só 5, 6 mentiras, e por que não mais? Porque ele falou 18 minutos, para ser preciso, e não, inicialmente, e não respondeu nenhuma questão, nem do presidente da CPI, nem do relator, nem de um dos senadores. Bem, essa é uma questão que tem de ser resolvida. Ele tem de ser um investigado, e aí a CPI vai recorrer corretamente ao Supremo Tribunal, porque isso é uma palhaçada. Uma coisa é não responder para não se autoincriminar. Agora, ele nem respondeu quando foi perguntado qual é a sua religião, né? Nem respondeu. Ele se recusou a responder, né? E que também não era uma pergunta que interessava. Tudo bem, mas ele não ia se incriminar por dizer a sua própria religião, né? Mas vamos em frente. Nesse sentido, o cenário que está aparecendo aí é aquilo que nós dissemos. Vamos só recordar é viver, né? Vamos lá. Primeiro, nós dissemos que aqueles que analisavam o processo eleitoral de 22, já fazendo pesquisa, dizendo que Bolsonaro era invencível no segundo turno, ou que não, eu falava aqui o quê? Não olhem para 2022, nós estamos em 2021, acertei em cheio. A questão era 2021, né? Era isso. Inclusive, hoje foi o super pedido de impeachment, que é uma coisa também hiper importante, né, que hoje foi protocolado. Esse super pedido de impeachment tem 46 signatários, entre siglas partidárias, instituições de sociedade civil, unifica os 124 pedidos de impeachment em 270 páginas e lista 21 crimes de responsabilidade, né? Então, isso foi importante no sentido de você agora começar a construir uma unidade independente de corrente política, a questão de sobrevivência da República, porque o Brasil, ao contrário do que disse o Paulinho da Força, onde está Paulinho da Força? Eu não estou, tá? Ele disse ontem que isso aqui não é questão de impeachment, vamos deixar lá para outubro do ano que vem. Tudo que o Paulinho fala pode ser qualquer coisa, né? Se ele falar que é Jesus Cristo, eu acho que ele é o demônio, né? O Asmodeu, vai para ficar na referência dada em relação ao Jair Asmodeu Bolsonaro. Que é isso? A questão é agora. O Brasil não aguenta esse homem mais 1 ano e 3 meses, até outubro. E você imagina o seguinte: se esse homem, e será fragorosamente derrotado se chegar lá, imagina esse homem derrotado na presidência da República, o que ele fará a partir do último domingo? Reza a Constituição, que o primeiro turno é no primeiro domingo e o segundo turno é no último domingo. É o que determina a Carta de 88, né? E outubro por quê? Por causa da Revolução de 1930.
Bem, aí, imagina que esse homem fará novembro e dezembro, esse criminoso, assassino, genocida, né? Não é possível, não tem condições. E nós temos de tirá-lo, porque os crimes vão aumentar, porque até agora já tem 3 vacinas. Tem essa tentativa de intermediação da AstraZeneca, tem uma outra vacina chinesa, e tem o episódio da Covaxin, da Índia. Né? E aí tem a presença também da advocacia administrativa, a entrada do Itamaraty, tem um monte, e vão trazer o Beato Salu, vulgo Ernesto Araújo, né? Também, que, por sinal, foi acompanhar a esposa, porque é do Itamaraty também a esposa, ele foi acompanhar, porque ela vai para um consulado brasileiro, lá nos Estados Unidos, um consulado, né? Ele vai acompanhando a esposa estranha justamente para os Estados Unidos, porque ele tem que ficar aqui. Será que ele não... Eu sei que existe, ou pode acompanhar a esposa, eu conheço como funciona o Itamaraty, mas ele, no caso, tem um posto superior a ela, ele é embaixador. Muito estranho, muito. E todos indo para os Estados Unidos, né? É estranhíssimo, né? Curioso, curioso. Mas ele vai ter de voltar, vai ter de vir depor, porque o que eles fizeram com a Índia, eles estavam favorecendo laboratórios, né? E essa questão também da vacina. Em suma, tem muita coisa que vai ser revelada. Aquilo que nós temos 2022, questão é 21. Isso. Essa é a grande questão que está sendo colocada. E mais crimes vão ser revelados essa semana. Aguarde amanhã. Aguardem sexta-feira, aguardem o final de semana. Né? Os crimes cada vez mais vão aparecendo e vão ter mais coisas. E o Luiz Miranda é chave nessa história. Chave. E lembra-se, eu acertei outra vez. A notícia da Folha, quando saiu, já estava na TV Cultura, foi após a live. Lembra-se que eu falei que o impeachment não teria como modelo 2016, seria 1992. Lembra? Falei aqui. Veja aí, tem um arquivo. Né? E por quê? Não seria questão envolvendo questões de ordem fiscal, etc. Tal. Não. Seria escândalos, tal qual o de 1992, na CPI Pedro Collor, Paulo César Farias, que originou o impeachment a posteriori, né? O processo de impeachment de Fernando Collor. Né? E era isso. Né? E eu acertei, porque a matéria da Folha é bombástica e vai ter mais denúncias. E registra o que eu falei aqui, que também vai ocorrer. Rio de Janeiro. Porque agora a questão, só abrir um parênteses, não é mais falar de ministério paralelo, está comprovado, Tratikov já está comprovado, todas as ações criminosas do Bolsonaro, aglomeração, não usar máscara, contra a vacina, tudo comprovado, tudo isso é uma... Agora nós estamos num outro patamar, que são os crimes de corrupção. E vários que você pode listar: corrupção ativa, passiva, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, advocacia administrativa, etc. É um monte que, juntando com os anteriores, formam um volume fabuloso e, para mim, colocaria no topo o crime de lesa humanidade. Esse seria ali, no topo dessa estrutura criminosa. Aguarde o Rio de Janeiro. Hospitais, e a CPI vai para lá. Salvo engano, se não me engano, no dia 9, precisa confirmar, mas vai para lá a CPI. E aí tem os hospitais federais. E tem um instituto, que eu já sei o nome, não vou falar qual é, que tem uma maracutaia dos diabos, controlado por milicianos, acusações gravíssimas de corrupção, e que envolve quem? Sempre ele. Flávio, sempre ele, Bolsonaro. Né? Ele é o chefe da quadrilha lá no Rio de Janeiro. Ele é o ladrão representante do ladrão Mor. O ladrão Mor é o pai, é o Asmodeu, Jair Asmodeu Bolsonaro, é ele. E vai ter ali também. Então, não vai parar de ser alimentado, que é uma expressão que se usa agora, né? Com algum sentido de alimentar as redes, mas não, vai alimentar cada vez mais a CPI e o processo de impeachment. Né? Vai aumentar, não vai parar de ter corrupção. Né? E porque o foco, claro, é a pandemia e as questões de saúde, mas tem corrupção no resto do governo. No resto do governo. Mas não é o caso agora de olhar, porque nós não podemos perder o foco. Algo que eu sempre disse, a CPI, e sempre elogiei, estava indo muito bem, e estou acertando em cheio. E ele, o criminoso, está desesperado, porque é um homem covarde, é cruel, é um homem cruel, um assassino, né, um psicopata, mas tem um medo danado. Eu digo isso porque eu tive 40 minutos com ele. Eu sei que ele é valente com as mulheres. Né? Aí ele é valente, fica xingando, agredindo. Né? É sempre assim. Mas no tete-a-tete é um covarde. É um covarde, não sabe nada. Né? É um idiota, um covarde, e que está matando gente. Matando. Porque, olha, cada dia diz assim, diminuiu o número de mortes. Quando foi em 1900? Pô, a gente vai ser acostumado com a tragédia.
E esse levantamento em agosto, nós suplantarmos os Estados Unidos, que infelizmente pode ser que ocorra, é inacreditável. Então, a cada dia esse homem custa ao Brasil 2.000 mortes. A cada dia esse homem custa ao Brasil mais ódio, mais destruição. Né? E o que eles estão fazendo? Porque nós estamos olhando, focando a pandemia, o que é mais que natural. Nós estamos olhando para a pandemia. Enquanto isso, eles estão roubando e destruindo a estrutura do Estado. Né? O que eles estão fazendo na Polícia Federal postou e retirou, porque delegados protestaram, né? Uma postagem que tinha foto do Bolsonaro e tudo que a Polícia Federal fez, propaganda do Bolsonaro, os delegados corretamente, veja o delegado Alessandro Saraiva entrevistado no nosso canal, então tem delegados seriamente comprometidos com a coisa pública, a Polícia Federal é uma instituição de Estado, não é de governo, né? Protestaram, e aí o DG, como eles gostam de falar, o diretor-geral, retirou, porque era um absurdo. Então, eles estão tentando, eles não param, em todo lugar no meio ambiente, com a destruição, não pensa que a saída, o Salles saiu porque seria preso. Quando ele recebeu a informação que seria preso, ele saiu, porque aí desce o processo para a primeira instância, ele seria preso pelo Supremo Tribunal Federal. Né? E o resto do governo tem, né, roubo por tudo que é lado, e incompetência, basta ver o apagão. Nós estamos próximos a um apagão, né? Que é e além de subindo o preço da conta de luz, e os mais pobres vão ser os mais prejudicados, para variar, porque esse é um governo criminoso e que não está nem aí com o andar de baixo. Quanto mais eles puderem explorar os pobres, porque qual a maior parte dos que morreram? Foram pobres. Mestiços, mulatos e indígenas, proporcionalmente os indígenas foram os que mais morreram, e negros. Claro que atingiu também os outros, os andares intermediários e também o andar de cima, mas em termos proporcionais, a morte foi devastadora entre os mais pobres. Basta acompanhar tudo o que ocorreu. Né? Estava lendo agora o depoimento de uma senhora, que o filho de 13 anos ela mora no interior de São Paulo, o filho foi internado aqui no Albert Einstein, aqui em São Paulo, e ela vai entrar agora com processo contra o Bolsonaro, corretamente. Quem foi o primeiro a dizer isso? Inclusive, tantas vezes no Jornal da Cultura aqui, que teria milhares de processos. E corretamente ela fez isso, e tem de fazer. E todos os que perderam, parentes, amigos, entrar na justiça e pedir indenização e responsabilizar o assassino. Quem é o assassino? É o Jair Asmodeu Bolsonaro. É ele. E aí a União vai ter ela que vai ter de pagar os que venceram na justiça, a devida indenização, e vai ter de acionar quem é o gestor promotor dessa tragédia, que é o criminoso. Né? Então, é não ter qualquer contemplação no campo jurídico, qualquer contemplação. Não podemos virar essa página da história do Brasil com a velha conciliação. Eu digo isso porque eu estou acabando aqui o livro, né, de História Geral do Brasil, e como fez mal a história do Brasil a conciliação. Nos momentos que vai ter ruptura, vem a conciliação. Aí o novo vira velho. A maior parte, né, do que poderia ser novo é tomado pela velha ordem. Então, a nova ordem nunca se constrói. E agora tem uma grande pedra no meio do caminho. Né? E qual é a grande pedra no meio do caminho? Mais de 500 mil de mortos. Agora não dá para empurrar. Não dá para tentar buscar uma saída conciliatória, né? Escafedeira da maior tragédia da história humanitária do Brasil. Não, e tem de apontar os dedos. Os vários responsáveis, toda a estrutura de governo, os Mengueles brasileiros, tem de ser acionado. Quem tomou um remédio prejudicou o fígado, desses remédios que eles recomendaram e morreu, alguém da família, processo médico, aquele que fez propaganda na internet, processa a concessionária de rádio, a concessionária de TV, que mostrou que o remédio é bom. Você acha que eles fizeram tudo aquilo de graça? Fizeram em troca de muito dinheiro. Não é o que deu só para 100 mil para um, 50 mil para o outro, 5 mil para o locutor, 100 mil para o outro, esses caras horrorosos. Causa asco na gente, né? Esse pessoal de televisão horroroso. Não. Imagina os concessionários, quanto receberam? Bilhões! Temos de reformar a concessão, o sistema de concessão de rádios e TVs. Da forma como está, também não pode continuar. Lá na frente, nós vamos superar esse momento, vamos ter de mudar e vão ter de pagar, porque eles colocavam essas notícias falsas que levaram à morte de mais de 500 mil de brasileiros, aí eles recortavam o gabinete do ódio, distribuíam as fake news, e o canal de TV ou a rádio dava veracidade a essa tragédia, a esse morticínio, né, que nós assistimos, né? Essa coisa tenebrosa, essa carnificina que certamente você, nós, nunca imaginaríamos que poderíamos assistir
no Brasil. É isso. Vamos continuar sempre acompanhando tudo que está acontecendo, né? Agradecendo aos 620 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva crítica, sim, intransigente, sim, sem ter rabo preso com ninguém, na defesa da Constituição e das liberdades democráticas. Indica um amigo, O canal é o canal do YouTube Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, para aquele sininho, coloca lá aí no que vocês gostarem, utilize, conversem, discutem essas questões entre vocês. É muito importante na página dos comentários que nós apresentamos aqui, né? Nós temos uma série de entrevistas que estamos terminando de estruturar os contatos, aguardando essa conjuntura dessa semana importantíssima, aguardem. Nós estamos terminando de fazer todos esses contatos. Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @MarcoAntônioVillaOficial. Lembro que a plataforma de curso é www.cursovilla.com.br. Lá tem os 3 cursos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascínio. Lembro, no final, mas não menos importante, né, que nós estamos preparando uma série de novidades aqui para o canal YouTube Marco Antônio Villa, que nós vamos divulgar, se possível ainda, nessa mesma semana. Se der tudo certo, estamos aí encaminhando várias coisas, tá bom? Acompanhando tudo que está acontecendo, sempre informando a vocês, e nos encontramos amanhã, então. Até!